Fala pessoal da Web School, tudo bem? Aqui é o Matheus, não o Marabés e o outro Matheus. E nessa aula eu vou falar sobre. A primeira vez que eu dou aula nesse canal, mas. Enfim. Nessa aula a gente vai falar sobre duas coisinhas bem básicas: roteamento, ou rotas, e controllers. Não tem como falar de um sem falar do outro. Então, eu tenho uma instalação limpa do Laravel aqui, tá na 5.2.39. E. Deixa eu só abrir aqui. Tá aqui. Não mexi em nada, tá naquela página padrão de início. E bora ver como é que funciona esse roteamento do Laravel. Se a gente vier aqui em app http routes, a gente vai ver que tem uma rota aqui por padrão. Para registrar rota no Laravel é muito simples, a gente só faz digitar route, que não é assim como uma façade, a gente vai falar disso no futuro. E a gente tem acesso a vários métodos, cada um correspondendo, além de outros mais três que eu vou falar no final, cada um correspondendo a um método HTTP. Então a gente tem get, a gente tem post, a gente tem put, por aí vai. E delete. Então, se eu criar uma rota post, eu só vou conseguir acessar essa rota por uma requisição post. Se eu criar uma rota get, eu só acesso ela por uma requisição get. Se eu tentar acessar ela por outro método, eu vou receber uma exception. Então, bora lá, bora criar uma rota chamada sobre. E aqui o primeiro argumento, claro, é a URL, vai ser a rota em si. E o segundo argumento pode ser ou uma closure, uma função anônima, nesse caso algo assim. A gente pode instalar um oi. Ou pode ser um controller. Como a gente não falou de controller, eu vou explicar isso já já. Então, se eu entrar aqui sobre, eu recebo um oi, correto? Tá. Talvez você esteja se perguntando de onde é que, assim, onde é que esse arquivo tá, porque ele é um arquivo meio solto. Ele tá aqui em app, providers, route service provider. A gente tem aqui um service provider e ele registra as rotas, bem aqui nesse método. Ops, fiz besteira. E além da façade, a gente também pode acessar a classe router, que está bem aqui sendo injetada diretamente pela variável router, que a gente tem acesso porque esse arquivo bem aqui, esse arquivo que a gente está mexendo, ele é chamado bem aqui. Tudo bem? Enfim. Tá bom. Aqui a gente entendeu o básico, a gente pode criar rotas post e por aí vai. Então, isso aqui não parece muito interessante de utilizar. A gente não vai ficar criando um monte de rota passando closure para elas. Então a gente vai passar um controller ao invés disso. Para isso eu vou primeiro criar um controller. A gente vem aqui no nosso terminal. Não sei porque eu fiz isso. A gente vai usar o comando php artisan make controller. A gente vai dar um nome para esse controller. Vou chamar de pages controller. E se a gente vier bem aqui em controllers, app http controllers, a gente tem aqui nosso pages controller. Repara que ele não tem nenhum método. E a gente vai chamar, em cada rota a gente vai chamar um método desse controller. Então bora criar aqui um método chamado, sei lá, about, que vai ser a nossa página sobre. Então a gente vai ter o nosso oi normal. E aqui, ao invés de passar aquela nossa função anônima que nem aqui em cima, a gente vai passar esse controller. Pages controller, método about. Bora ver o que acontece. A gente ainda recebe o nosso oi. Se a gente vem aqui e trocar isso aqui por, sei lá, Lala, a gente recebe nosso Lala. Tudo bem. O roteamento do Laravel permite que a gente passe alguns parâmetros na rota de forma muito, mas muito fácil. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho a rota sobre, não sei, e depois do sobre a gente passa, sei lá, um dos membros de um site, algo do tipo. Então, sei lá, a gente tem sobre Luiz. De acordo com o que foi passado bem aqui, o site exibe uma coisa. Então, sei lá, a gente faz uma requisição banco de dados. No caso, se recebeu Luiz, a gente procura pelo membro Luiz. Se recebeu Jorge, procura pelo membro Jorge. Ou seja, essa parte da URL é variável, ela não é fixa. Então a gente pode simplesmente dizer bem aqui, sei lá, name, um parâmetro de rota. E aqui na função a gente passa também um parâmetro nela, name. A gente vai retornar esse nome só pra gente testar. Então se eu passar Luiz, eu recebo Luiz. Se eu passar Jorge, eu recebo Jorge. Legal. Então a gente pode dar o do tipo, sei lá, faz uma requisição no banco de dados com o nome que a gente recebeu e a gente acha informação sobre o membro. Bom, tá legal, mas agora que a gente tem nosso parâmetro, a gente pode perceber que ele é fixo. Se eu tentar acessar ele
a URL sem o parâmetro, a gente vai sempre receber um erro de que a URL não existe, porque ela não existe. Como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente pode simplesmente colocar uma interrogação aqui, e aí essa rota se torna meio que variável, ela pode ou pode não ter um parâmetro. E aqui a gente pode, sei lá, a gente pode passar um valor padrão, para caso não exista essa variável, esse parâmetro. A gente pode dizer que se não for preenchido o nosso parâmetro nome, a gente vai sempre procurar pelo Jorge. Então, se eu digitar isso aqui sem parâmetro, eu recebo Jorge. Se eu digitar com parâmetro, eu recebo Luiz, recebo Mário. Beleza? Tá bom. É assim que a gente põe parâmetros na rota. Além disso, a gente tem outra coisa legal, deixa eu mostrar pra vocês. A gente pode passar bem aqui um nome para nossa rota. Então pode ser, sei lá, pages about. Para que isso serve? Se a gente vier bem aqui e listar todas as rotas, repara que essa rota tem um nome. Então a gente pode acessar ela sem saber a URL dela. Dessa forma, bem aqui. Eu vou retornar bem aqui. Ao invés disso, não, bora continuar retornando isso. E aqui na página, sei lá, a gente vai criar um método chamado links. E a gente vai retornar uma rota, que é pages.about, que é o nome da nossa rota. A gente vai retornar a nossa rota pelo nome. Deixa eu mostrar o que vai acontecer. Então, se a gente fizer uma requisição get para links, a gente vai chamar o método pagesController @links. E olha o que acontece. A gente recebeu a nossa URL. Sem saber a URL, a gente buscou ela pelo nome. Isso é muito útil quando tem uma aplicação grande com várias URLs. Se tu mudares a URL, quem sabe, tu consegues achar ela pelo nome. Muito mais fácil de organizar. Então, já que a gente já falou disso, eu vou falar agora de grupos de rotas. Um grupo de rota é basicamente uma forma de fazer com que tudo que esteja dentro daquele grupo herde as características dele. Então, por exemplo, a gente criou um grupo, tá? E o primeiro parâmetro é um array. A gente pode colocar várias coisas aqui. A gente pode dar um prefixo para todas as rotas dentro desse grupo. Então, sei lá, suponhamos que a gente esteja criando uma API. Então a gente diz que todas as rotas dentro do grupo API, desse nosso grupo no caso, vão ter o prefixo API. E vão ter o middleware API também. A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Então vou deixar isso aqui. Mas basicamente a gente pode definir prefixo, middleware, namespace. Suponha que a gente tem aqui os controllers e a gente crie... Vou criar um aqui. Vai ser API /pagesController, vai. Pode ser. Então a gente tem um controller que ele tá um namespace mais fundo, ele tá no namespace API. Então, se a gente simplesmente chamasse o controller, sei lá, pagesController, sei lá, @index, ele ia chamar esse pagesController, porque ele tá nesse namespace. Se a gente bem aqui, dá pra ver, olha. Namespace definido é app HTTP controllers. Ele tá nesse namespace. Ele não ia achar o que a gente quer, que tá dentro de API. E para isso eu posso simplesmente definir um outro namespace. O namespace vai ser API. E tá, tem meu prefixo, tem meu namespace, posso adicionar um middleware. Esse segundo parâmetro é uma função anônima. Dentro dessa função anônima eu posso definir as subrotas. Então eu posso ter um get, sei lá, qual é o nome que a gente tinha? Sobre, né? Posso ter um sobre que vai chamar o pagesController /about. Porém, repara que não vai chamar esse pagesController, vai chamar esse. Quer ver? Eu vou fazer um testezinho bem aqui. A gente vai modificar esse bem aqui, que está no namespace app HTTP controllers. A gente está retornando nosso nome sobre, bora retornar algo. Hello world. Se eu tentar, e bora criar aqui alguma coisa nesse aqui também. Vamos criar aqui nosso método about. E aqui a gente vai estar em português, olá mundo. Olha o que vai acontecer se acessar isso aqui. API sobre olá mundo. A gente está acessando esse bem aqui. Namespace API. Além disso, repara que a gente não colocou esse prefixo API na rota. Ele foi herdado desse grupo. Isso é muito interessante. Fica muito mais organizado o arquivo de rotas. E se a gente vier bem aqui
e ver nossas rotas, a gente vê também a API sobre. E o nosso controller está aqui, o nosso namespace API. Então não tem muito segredo no roteamento do Laravel. E bom, só para dar uma geral para vocês, até agora não parece muito útil isso aqui, mas, por exemplo, nessa página sobre, bora trabalhar com algo mais real. Suponha que a gente tem um software que lista livros. Então se a gente chegasse books controller index, então eu vou criar aqui um controller API books controller, e olha que legal, eu vou passar aqui uma flag resource, e olha o que vai acontecer. Ele já vai me trazer vários métodos. Isso é porque o Laravel consegue gerar automaticamente para ti rotas seguindo a arquitetura REST automaticamente. Então, ao invés desse get, vai trocar isso aqui para resources. Desculpa. E olha o que vai acontecer, que legal. Se eu listar as rotas aqui, repara que eu tenho várias rotas, todas com nome, prefixo, ponto, URL, ponto, método. Então, eu já tenho uma rota post para criar um livro, já tenho uma rota get para pegar todos os livros, eu já tenho uma rota create para trazer uma página de criação de livros, já tenho uma rota para listar, para mostrar um livro, e por aí vai, todas já com seus parâmetros certinho, tudo seguindo a arquitetura REST. Muito legal, né? E reparem que a gente só teve que criar uma linha. Então, nesse Books Controller a gente podia retornar uma view. View, a gente vai falar mais pra frente, é basicamente um template. A gente retorna um template. No caso do Laravel a gente usa o Blade, o processador Blade. E a gente pode retornar uma view, sei lá, books.links. Apesar de isso aqui ser uma API, a gente nunca retornar uma view no API, isso é só um exemplo. Então, eu vou criar uma view, vou mostrar pra vocês. Bem aqui, resources, views, desculpa. Eu vou criar um arquivo, vai ser books.index.blade.php. Blade é o nosso processador, nossa engine. E aqui eu vou dizer simplesmente que a gente vai dizer o seguinte: olá, usuário. Essa é uma view. É basicamente HTML, a gente tem algumas funções do Blade, mas a gente vai falar disso em outra aula. E bora ver o que acontece. Olá, usuário, essa é uma view. Então, de rotas não tem mais muito o que falar, é basicamente isso. A gente pode passar middlewares aqui, a gente pode passar subdomínios, várias coisas. Então, é muito interessante, é muito simples. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Só recapitulando. A gente usa a facade route, a gente tem vários métodos get, post, put, e a gente pode passar como segundo parâmetro tanto uma closure quanto um método de um controller. Muito simples, muito fácil. Nas próximas aulas você vai entender melhor para que isso serve. E bom, é isso aí, valeu e sei lá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde você está. Valeu, obrigado.